Pessoal, boa noite. Dando seguimento às nossas aulas. Hoje, quem vai apresentar para a gente é a Niara, R3, da terapia intensiva lá do Hospital Célio de Castro. O tema é um tema desafiador, acho que ela deve concordar comigo. E hoje nós vamos falar de síndrome serotoninérgica e síndrome neuroléptica. Niara, obrigado aí por aceitar o desafio e boa aula. Boa noite, gente. Vamos começar então. Obrigada, Paulo. A primeira síndrome que a gente vai falar vai ser a síndrome serotoninérgica. Ixi, não tá passando. Passou. Para falar dela, primeiro a gente tem que falar da serotonina, brevemente, só uma introdução, a atuação dela no sistema nervoso central, modulando a atenção, o comportamento, a termorregulação, no sistema nervoso autônomo, regulando a motilidade intestinal, vasoconstrição, contração uterina e broncoconstrição, e uma pequena atuação lá nas plaquetas, fazendo a agregação plaquetária. Quando a gente fala de síndrome serotoninérgica, ou toxicidade, a gente está falando da aumento da atividade da serotonina nesses receptores associados a essas alterações, que vão estar associados aos sintomas que a gente vai estar apresentando aqui. A etiologia é principalmente associada à administração simultânea de dois agentes serotoninérgicos, e isso pode ser o início de um agente novo, ajuste de dose, overdose, associação de medicações ou troca desses agentes. Secundariamente, a gente tem a etiologia do efeito direto nos receptores 5HT2, principalmente pós-sináptico, mas a principal é a administração da medicação. Os agentes que a gente tem aqui são vários, vocês vão ver que são todos que a gente usa diariamente, assim, com todos os pacientes, muitas vezes em associação. Os agentes que aumentam a formação da serotonina, triptofano e oxitriptano, os agonistas diretos da serotonina, os triptofanos novamente, fentanil, LSD, aumento da liberação de anfetamina, aumento da liberação de serotonina, que a gente tem as anfetaminas, o êxtase, os derivados da anfetamina, cocaína, mirtazapina, as que inibem o metabolismo da serotonina, linezolida, que a gente usa bastante, azul de metileno, aumento da sensibilidade do receptor pós-sináptico, que é o lítio, e a maior gama de medicações que a gente tem, a de alteração da recaptação de serotonina na fenda sináptica, que aí tem cocaína, tramadol, que é bastante usado no hospital, lamotrigina, êxtase, sibutramina, meperidina, ciclobenzaprina, bupropiona, a erva de São João e os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação, um que é novo, que a gente tem usado bastante, é a venlafaxina, os moduladores da serotonina, os antidepressivos cíclicos e os antagonistas do receptor 5-HT3, como a ondansetrona, também muito amplamente utilizado, né? Geralmente a gente usa em associação, assim, o paciente está tomando antidepressivo e a gente vai associando, por exemplo, a ondansetrona. O diagnóstico é clínico, não tem uma dosagem sérica, não tem um teste laboratorial que corrobora. A gente tem alguns sinais indiretos, mas são muito inespecíficos, como aumento de glóbulos brancos, redução de bicarbonato, aumento de CK, hiperglicemia e disfunções renais e hepática, geralmente associadas às complicações da síndrome. E isso no paciente do CTI é multifatorial, então, assim, para a gente ajuda muito pouco. Tem descrito na literatura alguns critérios de diagnóstico. O mais recente é o critério de Hunter, que ele fala da ingestão de agente serotoninérgico, é obrigatório para ter a síndrome, né, obviamente, e ele coloca o clonus espontâneo como diretamente associado à síndrome serotoninérgica. O clonus induzível ou clonus ocular precisa estar associado à agitação ou diaforese ou hipertonia associada à febre. Se tiver associado a isso, ele diretamente está diagnosticando a síndrome serotoninérgica. Caso contrário, o azulzinho do slide significa não, o vermelho significa sim. Caso contrário, se ele tiver tremor com hiperreflexia, você vai fazer o diagnóstico de síndrome serotoninérgica. Se não tiver também, é um diagnóstico diferencial que a gente vai falar mais para o final da aula, tá? Esse é um critério que é muito questionável. Ele foi aplicado em 2.000 overdoses de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas não foi validado
para síndrome serotoninérgica em doses habituais, que é o que a gente usa. A gente não faz overdose, né? Ele não foi validado para esses diagnósticos. E existem outras críticas também que eu vou falar mais para frente. Os sinais e sintomas. Geralmente, tem início nas primeiras 4 horas da alteração da dose ou da associação da droga, podendo ser mais tardiamente. E os sintomas variam de leves a com risco de vida. Tremores, clonos, essa imagem do bonequinho é o que mais ilustra para a gente isso. Hiperreflexia, tremor, principalmente de extremidades, o clonus, o aumento dos sons intestinais, que também estão associados ao receptor, agitação, diaforese, taquicardia e instabilidade autonômica. Além disso, temos também a midríase. A rigidez muscular que o paciente apresenta pode mascarar a hiperreflexia e a mioclonia dele, e dificultando o diagnóstico. E só para salientar, tem uma revisão sistemática mais recente, está lá nas referências, eu deixei para quem quiser conferir. Fala do clonus que o Hunter coloca como critério diagnóstico essencial, e o clonus espontâneo nessa revisão sistemática não foi descrito por nenhum dos autores. Então, também questiona um pouco a utilização de critérios diagnósticos, é mais um diagnóstico sindrômico, considerando as clínicas do paciente, tá? Agora, para as complicações imediatas da síndrome, a gente tem PCR, as arritmias, ficou errado aí no slide, FV, FA, alteração de QT, disfunção de VE, insuficiência cardíaca, choque circulatório e crise hipertensiva. CIVD, ele está associado às plaquetas também, rabdomiólise e associado à rabdomiólise à disfunção renal, síndrome de desconforto respiratório agudo, edema pulmonar, TEP, e só para considerar assim, no ambiente de terapia intensiva, o trismo, a rigidez do paciente está associada à dificuldade de intubação. Então, apesar do paciente não ter critérios de dificuldade de intubação, aparentemente por anatomia, a condição clínica predispõe a isso. Além disso, o paciente também tem mais risco de AVC hemorrágico, AVC isquêmico e de SIAD. Brevemente sobre o manejo, principal de tudo, descontinuar o agente. Depois que você descontinua o agente, o tempo habitual de resolução é 24 horas. Mas algumas drogas, elas têm metabólitos ativos e isso pode persistir por alguns dias até semanas. Exemplo, a fluoxetina. Suporte clínico, monitorizar, oxigênio se necessário, pegar um acesso, fluidos, e pode ser feito hipotensão associada à medicação, e isso vai ser necessário drogas tituláveis para manejo. Eles prezam pela euvolemia, mas se o paciente tiver uma CK mais alta, alguma coisa desse tipo, a gente trata visando a proteção renal. E um dos critérios diagnósticos aqui é a hipertermia, geralmente é uma temperatura bem elevada. Quando ela está acima de 41,1 graus Celsius, é indicado na literatura que seja realizada a paralisia neuromuscular para reduzir a atividade muscular excessiva, obviamente, intubação. Antitérmico para essa febre não funciona. Além disso, como o paciente tem agitação, eles indicam benzodiazepínico para todos os pacientes. Aí o diazepam, midazolam ou lorazepam. Só um adendo que o lorazepam que eles indicam é o venoso, que a gente não tem aqui. É indicado para todos os pacientes, independente da gravidade, ele vai atuar no componente hiperadrenético dos pacientes. Além disso, a gente tem um antagonista da serotonina, a ciproheptadina. É um antagonista do receptor 5-HT2, ela ajuda na sedação do paciente, mas a eficácia dela é bem mais ou menos descrita na literatura, assim, não foi rigorosamente estabelecida. Só uma curiosidade, ela é vendida aqui no Brasil associada a polivitamínico, porque ela aumenta a fome. E aqui a gente tem o que não fazer. Primeiro delas, contenção física. A contenção física, ela gera uma contratura muscular isométrica que está associada à acidose lática e hipertermia. Antipsicóticos, clozapina ou clopramazina vão piorar a hipertermia, assim como o Aldol, que é o inibidor da dissipação do calor corporal e da transpiração.
O propanolol, eles também colocam para não ser utilizado por ser uma droga de uma ação prolongada, pode gerar hipotensão, lembrando que o paciente já é desautonômico, e pode mascarar a frequência cardíaca, que por muitos é usada para monitorização da eficácia do tratamento. O dantroleno, a gente mais para frente vai falar dele, principalmente na síndrome neuroléptica. Na síndrome serotoninérgica, ele não deve ser feito, porque ele não atua se a hipertermia não estiver associada ao receptor do músculo esquelético. É isso. E aqui, só uma imagem engraçadinha, para a gente lembrar dos sintomas e sinais que vai aparecer com esse sapinho. A gente tem a midríase, agitação, suor excessivo, febre em 45%, e aí onde tem o martelinho da neurologia, a hiperreflexia. Só um visual. E com isso, a gente muda para a síndrome neuroléptica. Alguma dúvida até aqui? Não, tá ótimo. Ótimo, ótimo. Então, tá bom. Na síndrome neuroléptica, a primeira coisa importante de se falar dela é que é uma emergência neurológica e ela é uma reação idiosincrática ao uso dos antagonistas dopaminérgicos. Ou seja, pode acontecer com uma dose do remédio, pode acontecer anos depois de estar tomando a mesma medicação. E aí aqui a gente tem os principais, que vão ser os antipsicóticos, principalmente os de primeira geração de alta potência. Haloperidol, flufenazina. O que a gente mais usa é o haloperidol. Os outros de menor associação vão ser os de primeira geração de menor potência, que é a clorpromazina, segunda geração, clozapina, risperidona, olanzapina. Os antieméticos também estão associados, metoclopramina, prometazina e os medicações usadas no Parkinson, que são os agonistas da dopamina. E aí está associado à alteração da dose, ou suspensão, ou troca do agente. E isso difere um pouco porque lá na frente, quando a gente vai falar de tratamentos, a gente vai pensar em tirar a droga. Nesses casos dos parkinsonianos, a gente vai retornar a droga. Por exemplo, se você trocou, volta para o anterior, se tirou, retorna. Bora. Etiologia aqui é desconhecida. Ui, o que eu fiz? É desconhecida. Ela tem um monte de teoria, mas nenhuma delas é efetivamente pesquisada. E os fatores de risco? A ocorrência de episódios anteriores de desidratação, agitação e, importante, que a taxa e a via de administração dos neurolépticos estão associadas aos fatores de risco para a ocorrência dela. Por exemplo, o aldol decanoato, né? Sintomas, então. A gente vai ter alteração do estado mental com delírio agitado e confusão mental, sinais catatônicos, mutismo, pode evoluir com encefalopatia, estupor e coma, e precedem os demais sintomas em 80% dos casos. Alterações musculares com rigidez generalizada e extrema, aquele sinal tubo de chumbo, o tremor em roda dentada, e menos comum a gente vai ter coreia, trismo, disfonia, disartria, disfagia, cialorreia, hipertermia, a temperatura geralmente é inferior à temperatura da síndrome serotoninérgica e pode não ser um sintoma precoce, o que pode ajudar a atrasar o diagnóstico do paciente, então a gente tem que conhecer os outros sintomas para não ter esse atraso. O atraso no diagnóstico está muito associado ao prognóstico do paciente. E aqui também a gente vai ter a desautonomia, a taquicardia, labilidade pressórica. Lá na síndrome serotoninérgica, o paciente pode ficar hipotenso. Aqui ele pode ficar hipertenso, hipotenso, varia. Taquipneia, arritmias e diaforese profusa. Passando para as complicações dessa síndrome, também são muito parecidas, mas primeiro a gente vai ter desidratação, o paciente está em estado catatônico, mutismo, e os distúrbios hidroeletrolíticos, rabdomiólise e insuficiência renal também da mesma forma, as arritmias sendo descritas principalmente torsadas, IAM, cardiomiopatia e PCR, insuficiência respiratória aguda, rigidez torácica, broncoespasmo e TEP, e é um preditor independente de mortalidade nesses pacientes. TVP, tromboflebite, CIVD, trombocitopenia, convulsões, e essas convulsões estão associadas a alterações da hipertermia, distúrbios metabólicos, insuficiência hepática e também a quadros de sepse associados
ao contexto do paciente, e sepse. Essas porcentagens são de um estudo que ele colocou as principais ocorrências nos pacientes de síndrome neuroléptica. Você vê que sepse não é tão irrelevante assim, né? Porque esses pacientes geralmente estão internados em ambiente de terapia intensiva e estão sujeitos às infecções ali daquele ambiente. O laboratório também não é específico, não tem um teste diagnóstico. A gente vai ter aumento de CK, leucocitose, aumento de lactato, fosfatase alcalina, transaminases, distúrbios hidroeletrolíticos com hipocalemia, hipomagnesemia, distúrbios natrêmicos, hipercalemia e acidose metabólica. Também temos a ira mioglobinúrica associada à rabdomiólise e, curiosamente, uma redução de ferro sérico. Isso é descrito em vários estudos na literatura. O aumento de CK, neste caso, está associado à gravidade e prognóstico. Então, vamos para o diagnóstico. Aqui, também, a gente não tem um critério diagnóstico específico, é um diagnóstico clínico, está descrito no DSM-5. Em 2011, um consenso de especialistas descreveram critérios diagnósticos para a síndrome neuroléptica, mas um problema é que não tem validação de pontuação de limite. Então, você tem a descrição dos sintomas mais frequentes, mas ele não necessariamente é usado para... Você não tem um ponto de corte para falar isso não é síndrome neuroléptica, ainda precisa de validação. Eu vou descrever aqui esses critérios de 2011. Exposição antagonista ou retirada do agonista nas últimas 72 horas, hipertermia maior que 38 graus em pelo menos 2 ocasiões, eles pedem para que isso seja medido oral, rigidez, alteração do estado mental com nível de consciência reduzido ou flutuante, elevação de CK pelo menos 4 vezes o valor de referência, labilidade do sistema nervoso simpático, que vai ser definido por pelo menos 2 dos que seguem essa lista, que vai ser a elevação da pressão arterial, flutuação da pressão arterial, diaforese ou incontinência urinária. Hipermetabolismo, que vai ser a taquicardia e o aumento da frequência respiratória, e você tem que ter avaliação negativa de causas infecciosas, tóxicas, metabólicas e neurológicas. Você vê que os 3 primeiros têm uma pontuação maior. O critério todo tem uma pontuação de 6 pontos e os 3 primeiros têm uma pontuação maior. Então, esses 3 são os mais considerados no diagnóstico. Outras pesquisas a gente tem que fazer nesses pacientes para diagnóstico diferencial na maioria deles. A punção lombar, o líquor vai estar normal ou vai ter um pequeno aumento de proteínas. Vai ter ressonância magnética ITC normal ou com edema difuso, se o paciente tiver um distúrbio hidroeletrolítico grave. E o eletroencefalo, uma atividade generalizada de onda lenta pode ser encontrada, que vai ser um padrão de encefalopatia metabólica. Então, nada muito específico também encontrado na propedêutica. E aqui o manejo, a gente vai ter separado pela gravidade da clínica. O estágio 1 é o parkinsonismo induzido por droga, é o paciente que vai ter rigidez e tremor. São sintomas inicialmente descritos como toleráveis. Ou você diminui a dose ou troca a medicação. E se for aquele causado pela retirada do agonista dopaminérgico, retorna. O tratamento farmacológico pode ser um anticolinérgico e não está indicado ECT. A catatonia induzida por droga, o paciente, além de rígido, ele tem mutismo, tem estupor, e aí é aconselhável suspender a medicação, diminuir ou trocar. O tratamento farmacológico, eles também indicam benzodiazepínico, que eles colocam como lorazepam EV, que não está na nossa realidade. Então, o diazepam encaixa aqui. O estágio leve da síndrome neuroléptica é definido por rigidez leve, catatonia ou confusão, temperatura menor que 38 graus e frequência cardíaca também menor que 100 graus, ou seja, o paciente não está hipercatabólico. Nesse caso, a única opção é suspender a medicação e monitorar esse paciente, porque pode evoluir para as classes moderada a grave da síndrome serotoninérgica, e o benzodiazepínico também pode ser usado. Na síndrome neuroléptica maligna moderada, a gente tem uma rigidez já importante, catatonia, confusão, uma temperatura que chega a 40 graus, uma frequência cardíaca que chega a 120. Nesses casos, suspender a medicação, ver se o paciente precisa de fluidos, ele pode fazer uma hipotensão também associada a isso, e esses pacientes têm que ser conduzidos no ambiente de CTI.
é indicado o benzodiazepínico, e aí aqui pode considerar a bromocriptina ou a amantadina. E nesses casos, se não resolver com outras terapias, é considerado o ST como alternativa terapêutica. E nos casos graves, onde a gente tem uma rigidez grave, uma catatonia ou coma, temperatura maior que 40 graus, frequência cardíaca maior que 120, o suporte vai ser o mesmo do anterior e vai ser feito dantrolene, bromocriptina ou amantadina, também considerando-se o ECT como alternativa. Ao descontinuar ou retornar, né, o agorista, a gente tem um tempo de resolução habitual aqui de 7 a 10 dias, podendo chegar a 2 semanas, e o tempo maior se a medicação de depósito for a causadora da síndrome. O suporte clínico vai ser o mesmo, monitorização, euvolemia, exceto se a CK estiver elevada, a hipertermia aqui é colocado um antitérmico como medida, medidas físicas e medidas farmacológicas. Também são usadas drogas tituláveis, não usar hipotensores de ação prolongada. A tromboprofilaxia é importante e o benzodiazepínico deve ser usado se agitação. O tratamento específico são as 3 drogas, o dantrolene, bromocriptina e a amantadina. E o ECT, ele é nos casos não respondedores às terapias anteriores, mas eles não têm dados prospectivos, randomizados ou controlados que indicam a terapêutica. Lembrando que não é uma terapêutica isenta de risco. A gente tem aqui principalmente complicações cardiovasculares e convulsões, né? Um pouquinho sobre essas 3 medicações que a gente usa bem pouco. O dantrolene é um relaxante muscular esquelético, ele é usado nessa dose de 1 a 2,5 miligramas por quilo EV, no máximo de 10 miligramas por quilo dia, e a terapia para síndrome neuroléptica ela dura de 10 a 14 dias. Também não é um intervalo bem estabelecido na literatura. E tem que ficar bem em cima do laboratório do paciente, porque essa é uma medicação muito hepatotóxica. E o paciente da síndrome neuroléptica, ele já altera transaminases. Bromocriptina é um agonista da dopamina, ele restaura o tônus dopaminérgico. Na dose de 2,5 miligramas, ele é pela sonda ou via oral a cada 6 a 8 horas. O máximo de 40 miligramas por dia, também durando de 7 a 14 dias. Depois desse tempo, tem que fazer um desmame dessa droga. E a amantadina, ela tem efeito dopaminérgico e anticolinérgico, é uma alternativa anterior, também via sonda nasentérica ou via oral, chegando a um máximo de 200 miligramas 2 vezes ao dia. E aqui a gente tem o nosso bonequinho de ferro, que ele contrasta com o sapinho anterior. O paciente da síndrome neuroléptica maligna, ele vai ter alteração de estado mental, rigidez, por isso bonequinho de ferro, instabilidade autonômica, suor e febre alta. Esses desenhos eu tirei desse site que está aqui embaixo nas referências. Esse site tem uma tabela que diferencia síndrome neuroléptica e síndrome serotoninérgica, muito legal e fácil de consultar. E agora a gente vai para os diagnósticos diferenciais. Alguma dúvida até aqui? Não, tá ótimo. Então, vamos lá. Aqui uma tabelinha para diferenciar os dois, porque, como vocês podem ver, elas são síndromes muito parecidas. A gente vai ter de diferença principal o tempo de início, são 24 horas na serotoninérgica e de 1 a 3 dias na síndrome neuroléptica, podendo ser maior esse tempo na síndrome neuroléptica. A resolução é mais rápida na serotoninérgica também, ela inicia mais rápido, mas ela resolve mais rápido depois que você tira a medicação, e mais prolongada na neuroléptica. Aqui a gente vai ter hiperreflexia, rigidez, principalmente de membros inferiores, e na outra hipertonia com rigidez generalizada. No neurológico da síndrome serotoninérgica a gente tem midríase, torpor e coma, e na neuroléptica não há midríase, então isso é um diferenciador beira-leito muito importante. Os ruídos hidroaéreos são aumentados na serotoninérgica e são normais na neuroléptica, mas isso é uma coisa meio difícil de ser avaliada, assim, é muito subjetivo. E os causadores também são diferentes. A bromocriptina é contraindicada na serotoninérgica, porque ela pode piorar a síndrome, e ela pode ser benéfica na neuroléptica maligna. Então, tem que ficar atento, porque um diagnóstico errado a gente pode empurrar o paciente para piora. Outros diagnósticos que são comuns às duas síndromes. Hipertermia maligna é um distúrbio genético raro,
que acontece em pacientes que são suscetíveis e estão expostos a um anestésico volátil halogenado ou relaxante muscular despolarizante, que é a succinilcolina. Então, a gente tem que ter um paciente suscetível com a exposição. A história clínica é muito específica nesse caso. Então, a gente vai ter sintoma aqui, rigidez muscular, que é semelhante ao rigor mortis, taquicardia, hipertensão, desautonomia e acidose. Os sintomas são muito parecidos, mas a história é muito diferente. Toxicidade anticolinética, que vai dar encefalopatia, temperatura elevada, rubor, midríase e bexigoma, que são incomuns na neuroléptica maligna, e ela também tem tônus muscular e reflexos normais, que é o que a gente tem de alterado nas outras duas síndromes. Tempestade tireoidiana ou tireotoxicose pode ter sobreposição de sintomas, e na propedêutica das duas síndromes a gente vai ver o histórico e a dosagem de TSH, T4 livre, para ver o diagnóstico diferencial. Meningite ou encefalite, elas não vão ter sinais de ativação neuromuscular, que é o que a gente tem nas duas síndromes que a gente falou no trabalho. E alguns específicos na síndrome neuroléptica maligna. A gente vai ter história e curso clínico distinto, hiporreatividade neuromuscular, intoxicação por simpáticos miméticos, abstinência de sedativos hipnóticos como álcool, benzodiazepina, clonidina e baclofeno. E esses daqui a gente não tem sinais também de ativação neuromuscular, esses dois últimos. E diagnósticos outros, catatonia maligna, que é um diagnóstico diferencial que pode se sobrepor à síndrome neuroléptica, porque é um dos sintomas da catatonia. A gente vai ter hipertermia e rigidez, mas tem um pródromo comportamental que inicia semanas antes, com psicose, agitação, e sintomas motores como postura distônica, flexibilidade serosa, movimentos repetitivos estereotipados. Ela se sobrepõe, mas ela pode não estar associada uma à outra. Intoxicação aguda, a gente vai ter com cocaína e êxtase, que o paciente vai ter uma agitação psicomotora sem os outros sinais ou sintomas da síndrome. E aqui estão as referências. Muito obrigada. Excelente aula aí, Nara. Muito bom. Adorei essa questão do sapinho aí. Já estou até aqui olhando aqui. Muito bom, viu? Pois é, Parabéns pela aula aí. Um tema difícil, né, Paulo? Não sei se você está me ouvindo aí, mas eu acho que parabéns, Niara. Assim, vocês, como sempre aí, né? Destaque muito bom, sempre agregando aí. E acho que é isso. Paulo, o que você tem para falar para nós aí? Tá tomando seu octopus aí? Vou parar de gravar. Não, Léo, eu estava aqui distraído com minha filha aqui no final, mas